bem-vindos a mais uma Economia Descomplicada. Depois das moedas, das criptomoedas, hoje, João, bem-vindo uma vez mais. João Oliveira, nosso especialista em economia e macroeconomia, trabalha no Banco de Inglaterra, dizia, hoje vamos focar-nos nos bancos. Enfim, sabemos, todos temos uma ideia do que é que são os bancos, não é? Passamos na rua, vemos bancos por todo lado, hoje menos, porque muitos deles estão cada vez mais na internet apenas, mas ainda assim, o que é que fazem exatamente os bancos? Se pararmos um bocadinho a pensar o que é que faz um banco, podemos ter duas ou três ideias, mas muitas vezes vai para lá disso, não é? Exato. Portanto, os bancos hoje em dia têm imensas funções, mas há um conjunto de funções que apenas os bancos conseguem desempenhar. Aliás, os economistas que ganharam o Prémio Nobel neste ano que passou foram os economistas que conseguiram, de facto, descrever estas funções da forma mais intuitiva e que nos permite responder a uma série de perguntas que são importantes, dado os últimos anos em que nós temos vivido muitas recessões, que têm tido como parte da sua causa o que acontece no sistema financeiro, em particular no sistema bancário. Então, que funções são estas? Bom, uma delas, que já é muito antiga e que já tem origem na Índia, que há 5.000 anos atrás, é gerir o sistema de pagamentos. Okay? Portanto, isto de forma muito simples, o que é? Eu, por exemplo, quero comprar um carro e uma coisa que eu posso fazer é pegar em notas e moedas, pô-las dentro de uma mala e ir ao stand e comprar o carro. Bom, há inúmeros riscos associados a isto. Nomeadamente, eu posso ser interceptado por ladrões no meio da rua e podem-me levar a mala e eu já não compro o carro e fiquei sem os 30.000 euros que eu levava dentro da mala. E como eu tenho este problema, também na Índia e noutros sítios do Médio Oriente, há 5.000 anos atrás, havia este problema. Portanto, os mercadores queriam ir do sítio A ao sítio B, e uma forma de eu queria ir do sítio A ao sítio B comprar mercadorias, para depois levarem para o sítio A outra vez e vender essas mercadorias. Agora, para fazer este processo, tinham que levar consigo algum meio de troca. Regra geral, como já falámos em episódios anteriores, materiais preciosos e por aí fora. E, portanto, eram alvo de salteadores e havia vários... Por exemplo, se fossem de barco, podiam ser alvo de uma tempestade e afundar o barco e com o barco ir também o dinheiro que ia lá dentro. Portanto, os bancos vieram a resolver parte deste problema. Como é que eles resolvem parte deste problema? Bom, nós poderíamos, como mercadores, depositar materiais preciosos no sítio A. Esse banco dava-nos uma nota de crédito, ou basicamente uma folha de papel que dizia este senhor tem aqui não sei quantos depositado. Nós transportávamos esse papel do sítio A ao sítio B, onde comprávamos as especiarias ou o gado que nós precisávamos, e então fazíamos a viagem de volta já com essa mercadoria para depois vendermos no sítio de origem. Por exemplo, isto é uma forma... E, portanto, o que isto faz é reduzir 50% do risco, não é? Sim, tens logo segurança, não é? Exatamente, temos logo segurança. Da mesma maneira, hoje em dia eu não preciso de andar com uma mala de dinheiro atrás, portanto eu tenho tudo, quer dizer, tenho um cartão, hoje em dia nós também utilizamos o telemóvel para fazer transações, o telemóvel está bloqueado e tudo isto é gerido pelo sistema bancário ou financeiro nacional e internacional. Pronto, e portanto temos menos desse género de problemas. Portanto, desde logo gerir aqui uma parte daquilo que era a moeda de troca é uma das funções, mas há mais. Exato. Há outra função, há outro conjunto de funções que é muito importante. E que eu vou tentar resumir da seguinte forma, que é receber depósitos, ou seja, nós pegamos no dinheiro que recebemos da atividade económica que fazemos e depositamos num determinado sítio, precisamente para ele estar, num banco neste caso, precisamente para ele estar em segurança, e depois o banco utiliza isso para fazer empréstimos, ok? Isto, de forma geral, é a ideia que está por trás dos bancos. Agora vamos dividir isto em partes, que é para tentarmos perceber o que é que se está aqui a passar. Portanto, por exemplo, os bancos na Idade Média, que provavelmente muitas pessoas sabem que são os Médici, que foram um grande banco, uma grande família que tinha um grande banco em Florença no final da Idade Média, e basicamente o que eles faziam era receber, eles tinham muitas funções, inclusive é o que já falámos, de gerir o sistema de pagamentos para os mercadores de Veneza, de Florença e de outros locais. Mas o que eles faziam também era receber os depósitos dos mercadores para manterem
esses depósitos que, regra geral, como já falámos, eram em metais preciosos, e joias e por aí fora, recebiam esses depósitos e mantinham-nos em segurança. Agora, a questão é, tem aquele monte de riqueza todo lá dentro do banco. E então o que eles perceberam, e já tinha sido percebido anteriormente por outros povos e outras civilizações, era, eu tenho aqui este dinheiro todo, há algo que eu posso fazer com ele, que é emprestar a outras pessoas e a empresas para gerar rendimentos. Porque este dinheiro está aqui parado, não está a ser utilizado por ninguém. Com isso. Exatamente, ganhar aquilo que nós chamamos o juro. O que é o juro? Não é mais do que a diferença entre aquilo que eu empresto e aquilo que eu recebo como resultado desse empréstimo. Isso é o juro, que depois há uma taxa de juros. Por exemplo, se eu empresto 100 e recebo 105, a taxa de juro é 5%, porque é dividir 5%, e são 5%, é o juro, é a taxa de juro. Pronto, portanto, como é que eu ia dizer? Portanto, a função-chave dos bancos é realmente fazer este processo, receber dinheiro e depois emprestá-lo. Agora, porquê que isto é tão fascinante e porquê que isto funciona tão bem? Quer dizer, as pessoas têm que pensar como é que é o seu dia-a-dia para perceber a resposta a esta pergunta. Portanto, nós temos as nossas poupanças e nós, no nosso dia-a-dia, utilizamos apenas uma pequena fração das nossas poupanças. O que é que isto significa? Significa que os bancos que recebem dessas poupanças só têm que entregar ao cidadão que vai fazer um levantamento ou que vai fazer um pagamento apenas uma pequena parte daquilo que ele tem lá depositado. Então ele pode emprestar tudo o resto. E isto cumpre uma função essencial na economia, não é? Portanto, nós fazemos o depósito destas poupanças junto do banco, o banco empresta, desenvolve a atividade económica, que gera mais dinheiro, gera mais pessoas que vão depositar em bancos e, portanto, a moeda vai-se multiplicando. Portanto, estamos todos a pôr no mesmo monte e o banco vai gerindo conforme os que precisam e os que vão levar, não é? Exatamente. E ele está a fornecer aqui um serviço que é extremamente benéfico, não é? Portanto, eu ponho o dinheiro que eu ganhei, ponho no banco, recebo um retorno, quer dizer, ultimamente não tenho recebido retorno nenhum, não é? Mas agora no futuro, com as taxas de juros como vão aumentar, ou como estão a aumentar, pelo menos neste momento, hei de receber um retorno deste dinheiro que eu lá ponho. Portanto, eu recebo retorno, posso retirar aquele dinheiro a qualquer momento e este dinheiro está a ser investido na economia, que cria empregos, cria nova atividade económica e que me beneficia, digamos que indiretamente. Portanto, isto aqui é quase... dos juros, o banco ganha mais um bocadinho desses juros, exatamente. E todos acabam por ficar a ganhar, e o banco financia a economia, que também é importante. Exatamente, portanto há uma série de pessoas que precisam de comprar casa e isso é-lhes permitido porque há outras pessoas que estão a poupar. Mas o que é extraordinário é como é que... Perdão. O que é extraordinário é, portanto, as pessoas depositam o seu dinheiro, podem aceder a esse dinheiro a qualquer altura e ao mesmo tempo estão pessoas a receber empréstimos a 40 anos, que é extraordinário. Como é que se transforma uma coisa... Como é que se transformam, portanto, fundos que estão disponíveis a qualquer altura e que depois podem ser transformados em empréstimos a 40, 50 anos, 10 anos, portanto, a um horizonte temporal muito maior. Portanto, uma fórmula de negócio com o dinheiro dos outros, não é? No fundo. Exato, isso é que é a parte fundamental. Aliás, esta visão do banqueiro que teve também a famosa banqueira do povo, não é? Que fez negócio com isso, já lá vão muitos anos, mas essa era outra história. Falávamos da importância que isto tem para a economia, mas por outro lado há o risco a que temos assistido, não é? Mais recente, 2008. Portanto, os bancos também podem ter depois esse lado de risco que pode pôr em causa a economia de um país. Exatamente. E isto foi uma das coisas que foi estudada por esses economistas que ganharam o Prémio Nobel agora neste ano de 2022. E que é precisamente isso. Portanto, este modelo de negócio, portanto, a forma como esta instituição está montada, tem uma série de instabilidades associadas, não é? Portanto, como nós estivemos a falar ainda há bocado, o banco recebe dinheiro e empresta esse dinheiro. E investe em coisas que são altamente, eu vou utilizar aqui um palavrão, que é investimentos altamente ilíquidos. O que é que isto significa? Significa que se o banco for confrontado com uma série de depositantes que querem levantar o seu dinheiro ou querem fazer pagamentos
e ele não tiver dinheiro suficiente para servir a estas necessidades, ele tem uma série de opções ao seu dispor. Pode pedir emprestado a outros bancos, ou, como vamos aprender num episódio futuro, ao Banco Central, que faz os empréstimos de emergência, ou então tem que começar a dizer às pessoas a quem fez empréstimos: olha, eu preciso de receber agora, porque eu tenho que entregar aos meus depositantes que me estão a bater à porta. E este é que é um dos grandes problemas do sistema bancário. Este problema de, se as pessoas estão convencidas que o seu banco está com dificuldades em pagar as suas dívidas, toda a gente se vai deslocar até lá para levantar o seu dinheiro, para tirar o seu dinheiro dali e pôr no outro banco. Não é? O que só vai piorar a situação. Ou criar a situação, muitas vezes a partir de um boato, pode acontecer. Exatamente, aliás, isso é uma coisa que aconteceu muito no passado. Boatos que foram... Aliás, havia uma técnica de compra de bancos que era precisamente isso, que era boatos que começavam a circular para o valor do banco descer e depois iam lá umas pessoas comprarem o banco porque o valor do banco tinha ido por aí abaixo. Portanto, isso foi uma técnica que foi muito utilizada. E isso levou à Grande Depressão de 1928. Ninguém estava vivo, ninguém que nós conhecemos estava vivo nessa altura, provavelmente, mas que foi uma coisa que deu imensos problemas. E porque nós, economistas, também percebíamos muito pouco de como é que estas coisas funcionavam. Mais recentemente, a crise de 2008, os bancos estiveram novamente envolvidos, mas nós já sabíamos mais e, portanto, as coisas foram menos graves do que foram em 1928, durante a Grande Depressão. Continua a haver, houve em certas instâncias corridas aos bancos, por exemplo, houve imagens nessa altura de 2008 de pessoas a fazerem filas em frente aos bancos em Inglaterra, por exemplo, e nos Estados Unidos, para levantarem o seu dinheiro, o que ainda exacerbou mais a situação. E, portanto, houve muitas autoridades que simplesmente disseram: bom, vamos fechar os bancos, ninguém levanta nada, precisamente para impedir essa circunstância de que havia bancos que estavam perfeitamente bem, mas que porque havia um contágio, havia rumores, as pessoas deslocavam-se até lá, então isso criava mesmo um problema. E, portanto, tivemos aqui situações com o Banif, o BES, enfim, o objetivo aqui não é estar a analisar esses casos, é dar esta noção do que é que fazem efetivamente os bancos, mas tivemos bem perto esses exemplos, não é? Exato, esses bancos tinham outros problemas, mas tinham um problema que é próprio do seu próprio modelo de negócio, que é, assim que eles têm problemas, as pessoas começam a achar que, bom, este banco não consegue pagar as suas dívidas, as pessoas vão imediatamente lá. O que é normal, é racional, vão imediatamente lá tirar o seu dinheiro e ainda exacerbam mais a situação. Mas dizias atrás, enfim, há quase 100 anos não havia tanta informação, ou não se percebia tão bem a situação. 2008 voltámos à situação ainda que não tão grave, mas o que é que mudou entretanto para evitar, se é possível, que as coisas se repitam? Portanto, desde 2008 os governos fizeram uma tentativa ao nível global até de passar nova legislação para impedir este tipo de fragilidades. Por exemplo, uma coisa que foi feita foi começou-se a exigir mais capital dos próprios acionistas dos bancos para os bancos financiarem as suas atividades. Portanto, há bocado estavas a falar da questão dos bancos utilizarem dinheiro de outras pessoas, que é totalmente verdade, para financiar as suas atividades. Portanto, aqui o que foi feito pelas autoridades foi: ok, então vocês agora vão financiar as vossas atividades, mas com mais capital vosso, que é para eles terem o incentivo de escolherem bem os projetos em que investem e por aí fora. Portanto, em princípio, responsabilização também, não é? Exato, e haver essa responsabilização, porque quando eles põem o dinheiro não é só dos depositantes, mas também dos próprios acionistas dos bancos, o que põe os incentivos corretos também para os acionistas terem e os gestores terem o perfil de risco adequado ao que eles estão ali a fazer. Outra coisa que também já existia anteriormente, aliás, já vinha desde a Grande Depressão e também estabilizou o sistema bancário muito mais do que tinha acontecido na Grande Depressão, foi a existência dos fundos de garantia de depósitos. Portanto, todos os depósitos até certo valor, que é diferente em vários países, são protegidos. Portanto, se houver algum problema, portanto, se os bancos não conseguirem pagar o valor que um determinado depositante tenta levantar,
ou que está em seu nome, portanto, se eles estiverem perto das tais que não conseguem pagar aquele valor, então os depositantes estão protegidos até aquele determinado valor que é estabelecido pelo Estado. E portanto isso também deixa-me descansado, porque eu então não tenho problema nenhum, não preciso ir a correr ao banco se estou protegido naquela medida. Ou pelo menos não perco todo. Ou pelo menos não perco todo, pronto, perco até aquele valor que é até bastante avultado, na maior parte dos casos. Portanto, houve estas reformas que foram introduzidas. E também outras, como por exemplo os bancos centrais ou as autoridades, se alguns bancos estiverem em dificuldades, podem fazer empréstimos de emergência, que é coisa que não aconteceu em 1928, em que o Banco Central não fez praticamente nada, ou fez muito pouco, aliás nem sequer baixou as taxas de juros, que é um instrumento que foi fundamental durante a crise de 2008, que foi de descer as taxas de juros, basicamente é incentivar as pessoas a consumirem, o que produz mais atividade económica. Portanto, se eu estou a consumir, alguém tem que produzir esse consumo. Se eu estou a consumir novos telemóveis, alguém vai ter que produzir esses novos telemóveis, vai ser criado emprego e por aí fora. Portanto, reduzir as taxas de juros o que faz é incentivar que as pessoas consumam, porque poupar torna-se menos atrativo e, portanto, as pessoas, em vez de pouparem, consomem e, portanto, isso resulta em atividade económica, o que reduz a possibilidade das empresas irem à falência e, portanto, também protege os bancos, mantém as pessoas em emprego e por aí fora. Portanto, houve uma série de ferramentas que foram utilizadas. Essa questão das taxas de juro e da influência que tem na economia vai ser também importante, calculo, no tema do próximo episódio, não é? Que vamos falar de inflação e também perceber essas mexidas nas taxas de juro, que influência tem com esse tema, que vai ser com a Márcia, portanto. Exato, o próximo programa vai ser sobre a inflação e sobre a relação entre as taxas de juro e a inflação e de onde é que ela vem e como é que ela é controlada e por aí fora. E depois vamos passar para o outro capítulo, vamos sair um bocadinho da macroeconomia e vamos passar a falar da educação e da importância da educação que tem na economia, na sociedade e depois nas desigualdades que as pessoas têm ao longo da vida, e isso vai ser com os nossos outros colaboradores que vão então falar desse tema. Muito bem, João, será então até já, vais voltar a Londres, mas contamos contigo em breve. Quanto a nós, marcamos encontro num próximo episódio de Economia Descomplicada. O próximo será então dedicado à inflação.